eu queria, primeiro, Minayo, te fazer uma questão sobre esse início dessa construção, porque você foi para isso e você vinha sem uma história anterior de atuação no campo da saúde do trabalhador. Era um momento em que, como você citou, uma das primeiras atividades para vocês foi aquela organização da primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Então, é um momento em que, para a construção do campo da saúde do trabalhador no país, foi muito importante. E eu queria que vocês comentassem como é que foi isso, em termos de, por exemplo, quando vocês começaram essa primeira participação, a clareza da proposta de saúde do trabalhador, como ela foi depois desenvolvida por você e várias outras pessoas, orientando, inclusive, com tanta clareza, se ela já estava amadurecida, como é que foi o processo de amadurecimento dessa, vamos dizer assim, dessa reflexão teórica sobre o campo da saúde do trabalhador, porque uma coisa que chama a atenção é que você, olha, desde o início houve um campo de práticas. Tinha um trabalho inicial que você citou, atribuído ao Jorge, de coordenação para trabalhadores lá da... Acho que era na Secretaria de Saúde. Você citou o curso de especialização em saúde do trabalhador, que você podia até desenvolver um pouco mais a fala. Você citou, olha, era um curso inicialmente muito influenciado lá pela abordagem da toxicologia, mas que vocês acabaram dando uma cara de curso de saúde do trabalhador mesmo, né? De levar essa reflexão. E, ao mesmo tempo, vocês evoluíram na escola para a constituição de uma área de produção de conhecimento em saúde do trabalhador, com a pós-graduação que você citou. Olha, vocês começaram, você citou, tinha você e 2 pesquisadores convidados, né? E o fato é que vocês conseguiram construir uma área de produção de conhecimento dentro nesse trabalho de vocês, e que foi uma coisa de significado nacional, muito importante. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa construção. Olha, como é que foi? Eu até entendo que, olha, você passa por uma experiência como essa dos químicos, né? E isso, se não tinha clareza antes da importância desse trabalho, com aquela articulação que vocês fizeram, né? E vai ficando claro, então, é aqui que eu tenho que investir, é por aqui que eu vou, né? Mas como é que foi essa construção para vocês? Porque vocês fizeram uma coisa que se tornou referência para o país. Veja, querido Pará, quando você está falando que se já tínhamos conhecimento da área e como realmente nós fomos adquirindo conhecimento, enfim, uma coisa clara é que o SEST, politicamente, sempre esteve com uma visão a partir da história da área de saúde do trabalhador, da influência italiana, modelo operário italiano e demais, né? Tudo isso já estava no papel, digamos, já estava presente. É só que faltava materializar. Enfim, tinha muito discurso de ser referência nacional, a Tambellini sempre falava por todo lugar da saúde do trabalhador e questão dos trabalhadores e
e a questão de classe, que foi o que foi abrindo para uma compreensão mais adequada da saúde do trabalhador, porque aí vai entrar toda a compreensão do processo de trabalho, toda a influência da Cristina Laurel, também. Entende? Então, tínhamos a teoria, entende? A teoria, assim, em termos gerais. Então, o que se tratava era de organizar na prática, de fato, não? Todo um cotidiano que expressasse isso na ação e na influência no próprio Ministério do Trabalho e demais. Sempre fomos referência para o Ministério do Trabalho. Sempre teve até assessores, que o Jorge foi assessor mesmo, não? Que tinham uma visão já bastante consolidada do que se entende por saúde do trabalhador. Então não se trata de que fomos tendo, não, já tínhamos. Pois eu chegar e me encontrar já com a comidinha, os ingredientes lá, então foi uma beleza, não? Foi uma beleza. A questão da medicina social, ela estava posta. Claro. A nossa determinação social. Também que entra a questão de classe, né? E depois já passamos da questão de classe para a questão de trabalho, né? Nacionalmente, está dado. E vai se criando na Bahia o CESAT. CESAT, não? Eu coordenei a implantação do CESAT, e na época, em 86, Minayo, eu entendo que essa questão que o Pará levantou é extremamente importante para a saúde do trabalhador, né? Porque foi um momento que se introduziu um conceito novo. Agora, no meu entendimento, e pela experiência que eu tive, era um conceito também que se construiu com importância internacional, porque, na verdade, essa foi uma construção nova no âmbito da saúde pública. Tinha poucos países no mundo, na época, que discutia isso, a Escandinávia, a Itália, né? Em 2006 é que a Organização Mundial da Saúde adota a denominação, o conceito de saúde do trabalhador no campo da saúde pública, né? Só em 2006. Então, foi uma construção vanguardista essa de vocês, que eu creio que seria interessante falar mais. Na época que, em 86, tivemos uma relação com a AISPO, né? uma ONG italiana, e tínhamos um contato, tinha aqui um médico do trabalho, mas que tinha experiência lá na discussão da reforma sanitária italiana, junto com Berlinguer. E essa construção da saúde do trabalhador no âmbito da saúde pública já tinha se iniciado na Itália. Mas essa é a questão, como vocês chegaram a esse momento, que tem que ser a saúde pública, tem que ser na construção, que na época ainda estava se construindo, do próprio Sistema Nacional de Saúde, a saúde do trabalhador nesse sistema. Porque antes era pulverizado, mas essencialmente era o modelo clássico da medicina do trabalho no Ministério do Trabalho e da inspeção do trabalho,
da Segurança do Trabalho, no Ministério do Trabalho, e o modelo pericial da Previdência. Então, foi uma construção nova, e penso também no plano internacional, né? Porque o SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo, então nenhum país do mundo teve essa proposta de incluir a saúde do trabalhador de forma universal nesse sistema. Então, Minayo, Jorge, eu acho que seria interessante trazer mais alguns elementos desse momento, como o Pará bem falou, crucial para a construção do campo. E vocês protagonizaram isso nessa construção. Uma questão que o Pena coloca, e que o Minayo também coloca, quer dizer, existia o campo ainda nos livros, assim, alguma coisa que a Ana Maria e a Asa Cristina decodificaram da reforma italiana, sanitária italiana, do Berlinguer, mas ainda tinha uma linguagem, ainda na reforma italiana, ela tem uma linguagem muito epidemiológica. E quando vem a Asa Cristina, ela fala do conceito do processo de trabalho, mas mesmo ela não leva muito a fundo isso. Ela produz 2 livros que são fantásticos, né? O Desgaste Obreiro e o Cicarza. O Desgaste Obreiro, ela faz um panorama do trabalho no México importantíssimo, e com essa discussão do desgaste obreiro, né? E o processo de trabalho aparece aí como conceito desse desgaste obreiro, né? Relacionado ao desgaste. E na Cicarza, ela faz toda uma discussão de uma siderurgia inteira, faz um mapa de risco, faz um mapa dos fluxos, sem nem entrar na empresa, só com os dados que os operários trazem. Então, ela incorpora aí uma coisa que depois... Mas só que vira em termos de pesquisa. Para a prática de saúde pública, quem opera isso somos nós. Essa operação, dessa conexão que Asa Cristina e Ana Maria fazem da teoria em cima do Berlinguer, jogando o Marx e a medicina social para dentro dessa construção da saúde pública e depois saúde coletiva, a operação disso, na prática, a gente começa a fazer no interno, no FIOSAST, que trabalhando epidemiologia, abordagem social da sociologia e uma abordagem tecnológica da engenharia para discutir o trabalho em termos técnicos, em termos sociais, e a epidemiologia sendo situada, né, dentro, contextualizada a partir dessa abordagem técnica e abordagem social. Isso a gente produz um primeiro arcabouço metodológico, inclusive construindo equipes dessas abordagens, né? Isso a gente transforma. Depois, com o Minayo, também a gente produz o Conselho Estadual de Saúde do Trabalhador, junto com o Programa de Saúde do Trabalhador, que vai operar esses setores químicos, da construção naval, da indústria da construção civil, dos serviços, dos radialistas, que vai trabalhar com o pessoal da digitação. Quer dizer, a gente vai trabalhar os setores, né, junto com os trabalhadores, e nessa perspectiva de trabalhar a epidemiologia situada no contexto social e as bases técnicas, que a toxicologia nos ajuda muito, provando trazendo o teatro da prova para essa nossa abordagem, e que gera uma potência muito grande, né? Que
no estado do Rio, a gente monta uma ação que gera resoluções, que gera padrões de funcionamentos e organização, baseado também nos programas de São Paulo. Esse primeiro curso que Binay está falando, o que a gente traz de Saúde do Trabalhador? A gente vai lá a São Paulo, faz uma observação de todos os programas que tinham. Era o Programa de Saúde do Trabalhador da Zona Norte, que era o mais recente, mas tinha o de tinha o de Campinas, tinha de Bauru, tinha de Registro, que era agrotóxico, tinha de Salto, que era pneumoconiose. Então, e era muito baseado em doença. A gente, quando traz a discussão junto com a Zona Norte, a gente começa a discutir a vigilância em Saúde do Trabalhador, que também é um artefato novo. E aí eu acho que todo um veio, né, Minayo? A vigilância, a gente descobre a vigilância do seu trabalhador e produz a vigilância do seu trabalhador. Baseado nessa experiência de São Paulo, mas também pensando nessa metodologia que a gente estava construindo. Eu complementaria dizendo que, enfim, a influência italiana foi importantíssima, sem dúvida, né? Mas está centralizada na fábrica. Fundamentalmente, é a questão da fábrica, a questão dos riscos na fábrica, é a construção do que poderiam ser os comitês de luta e demais dentro da fábrica, não? Entende? A partir do modelo operário italiano e demais, com base nesse pensamento, não? Mas, realmente, quando você começa a dar pulos, é na medida em que vamos avançando na discussão de saúde do trabalhador de uma forma mais argumentada e mais completa, não? Em que, quando falamos que supera a medicina do trabalho, a saúde ocupacional, etc., nós não ficamos nas críticas, temos as propostas de como agir, claramente. E quando passamos a assessorar, a ser assessores do próprio Ministério, não? A participar da Abrasco, né? Então, acho que esse é um lado da minha história, não? Que é a participação, a criação dos GTs, o GT de Saúde do Trabalhador da Abrasco, teve também um papel importante, não? Em pensar como agir em diversas frentes. Em princípio, começamos inclusive, eu organizei diversos seminários sobre ensino, sobre pesquisa e demais, não? E o que realmente conseguimos avançar foi no que Jorge colocou aí, de ter um modelo mais completo, no âmbito da atuação. E a entrada, sobretudo, a entrada da vigilância. E a entrada da vigilância e a criação das CIST, das comissões intersindicais, enfim, colocar de forma, institucionalizar. Os passos maiores foi isso, institucionalização, não? Entende? E o discurso que você fala da epidemiologia situada e demais, não? Entende? Está certo, não? Vai por aí. Mas, de fato, nós estamos
tomando partido, ¿no? Nesse âmbito de luta dos trabalhadores, dos empregados e demais, né? Lembrar um pouquinho a coisa da reforma sanitária italiana e do movimento sanitário. São duas questões, são dois elementos. Não se misturam tanto assim, né? Tem uma conexão, mas a reforma sanitária é estritamente sanitária, do setor saúde. O movimento italiano do MOB, lá do movimento operário italiano, ele é diferente, ele é dentro da fábrica, como diz Binário. Eles têm contato com a universidade, mas pelos acordos coletivos que eles passam os trabalhadores a frequentarem a universidade. Mas a universidade nunca teve a saúde do trabalhador como questão. Isso já veio pela institucionalização via reforma e vem pelo movimento operário via o MOI, o movimento operário italiano. E o movimento operário italiano ele também não é institucionalizador. Ele inclusive fala não delegar a sua saúde. É um dos princípios. E esse princípio é muito legal. Só que a gente pega esse princípio e já pira com ele, eu acho. A gente chega aqui e pira com ele, porque a gente, que a Ana Maria falava, da saúde da classe trabalhadora. Isso nunca ocorreu. Nunca. O grau de consciência sanitária só vai chegar a algum grau lá na frente, depois da 4ª conferência, a gente começa a entender o movimento sanitário, um pouco de saúde do trabalhador, no declínio do Ministério do Trabalho, no declínio da Previdência, que eram as lutas dos trabalhadores do Brasil, sempre foi por Previdência e pela inspeção do trabalho, pela regulação do trabalho. Como que a gente institucionaliza aqui no Brasil o movimento italiano? O nosso mapa de risco vira uma regra de uma NR por técnico, e o mapa de risco nunca foi feito por técnico lá na Itália. E a gente pega e bota os riscos como catálogo da higiene industrial. A gente não pega o risco italiano da forma que o risco italiano estava colocado. Então, a gente faz a decomposição, a gente é muito influenciado, mas a gente muda tudo à la Bangu, né? Antes da institucionalização, é preciso construir o conceito. O conceito já estava lá, ou seja, a saúde do trabalhador no SUS, quer dizer, que estava ainda no SUDES em construção. Eu era do Ministério do Trabalho na época e nós lá, que éramos minoria, mas a perspectiva era transferir para o Ministério da Saúde, para a estrutura do Sistema Único, a parte da inspeção médica e de engenharia de segurança do trabalho, que, obviamente, se transformaria na vigilância. E essa é uma história complicada. E o lobby dessa estrutura, inclusive, impactou lá na Constituição e não permitiu isso, mas já trabalhávamos nessa perspectiva. Então, já em 80, nessa época, 86, 87, por exemplo, quando participei, eu tive essa sorte de conhecer o professor Carlos Minaio, ele estava coordenando exatamente uma reunião para discutir essa rede nacional de toxicologia, que era essencial na época, mas a perspectiva que se trabalhava lá é que, por exemplo, a estrutura de toxicologia da Fundacentro viesse para
as secretarias estaduais, no caso, a Fundacentro Regional. Então, nós já trabalhávamos aqui, isso em 87, tudo, na perspectiva de trazer toda a estrutura, não só a toxicologia, mas da Fundacentro para o CESAT, né? Então, essa discussão se dava já, e aí a questão, mas para isso veio esse conceito impressionante que levou a esse processo. Isso não, como né, sabemos, isso não ocorreu, mas a concepção de que essa estrutura, assim como foi feito com a estrutura acidentária e assistencial da Previdência, essa sim foi transferida para o SUS, a perspectiva era outra, para também para o Ministério do Trabalho, e assim unificar a saúde do trabalhador. Então, esse foi um momento importante, né, de pensar essa questão, que no plano internacional era algo ainda muito incipiente, mas vocês trabalharam isso e colocaram para o país e para a primeira conferência essa proposta. Então, acho que, se Minaya puder comentar isso, Jorge também, porque o que o Pará falou é um momento importante, um momento central.